que surgiu e como que ela se desenvolve na história tanto da tecnologia como da educação. Agora o Bruno vai apresentar mais o conteúdo. É... Oi, tudo bem, pessoal? Bom, meu nome é Bruno. Obrigado por vocês abrirem esse espaço para eu poder compartilhar um pouco do meu trabalho. Eu brinquei um pouco no começo, mas além de companheiro da Alana, eu também sou físico. E aí essa formação é que me aproximou mais dos conceitos de tecnologia. Então, é, acho que um pouco dessa experiência associado ao ensino de ciência e ao ensino de física dentro desse contexto da mediação da tecnologia que eu vou tentar apresentar para vocês, tudo bem? Bom, eu vou começar aqui apresentando a minha tela para a gente conseguir trabalhar o que eu pretendo trabalhar hoje. Bom, Ô, Bruno, eu só quero fazer uma colocação que eu escrevi aí, que eu acho que não dá para desconsiderar que, assim, você é um companheiro da Lana, olha que bacana, né? Uma pessoa de fora está vindo fazer formação, mas você é pai do Francisco, que é nosso sim, aluno, sim, então eu- também você representa esse lugar, né? De sim, estar podendo discutir, né? Uma proposta pedagógica com a gente. Vocês dois são pais de APM, que também têm conseguido ajudar a gente a realizar sonhos, né? Então, acho que é desse lugar, não é qualquer escola que tem essa possibilidade, e vou dizer mais pelos meus anos de educação, que não é qualquer escola que abre espaço para que esses outros saberes, né, possam estar dentro do projeto de formação, né? Então, acho que é muito legal a gente dizer de tudo os lugares que vocês dois ocupam aí na escola e que é tão importante. E sim, sim. obrigado. Que Você tem isso? ajudado desde maio, nós estamos aí estudando nessa labuta aí da questão da educação maker. Que é isso, Virgínia. Na verdade, para mim é um privilégio poder fazer isso, né? Eu e a Alana, a gente se conheceu na área de educação. A gente tem duas paixões, a educação e o rugby. E através dela que a gente teve o Francisco e poder fazer esse tipo de trabalho junto com o nosso filho é fantástico. Então, eu que agradeço a oportunidade. Se todo mundo estiver vendo a minha apresentação, é só dar um OK. Vocês estão vendo Educação Maker, um direito ao artefato cultural da tecnologia. Tá todo mundo vendo essa apresentação? Perfeito. Essa apresentação, na verdade, é uma produção coletiva, não só minha da Alana, mas de todo o grupo de trabalho que está discutindo aí desde maio esses conceitos. Então eu quero agradecer esse grupo, porque eles que foram subsidiários de tudo que está aqui, tá? Bom, qual é o ponto que eu acho que é importante a gente entender do que a gente vai fazer nessa apresentação? Primeiro, eu vou passar por alguns pontos que eu acho relevante a gente trabalhar para, no final de tudo, tentar apresentar uma coisa que eu acho que é relevante de todo esse processo, de todo esse caminho, que é a gente entender em que momento histórico a gente está vivendo, onde a tecnologia toma papel central. E esse é o ponto que eu acho que nunca um grupo de trabalho teve tão sincronizado com as situações do mundo, onde a tecnologia se tornou objeto central da nossa discussão, queremos ou não. Então eu acho que é fantástico poder discutir isso nesse momento. Bom, o que eu pretendo fazer nessa apresentação? Falar um pouco da minha ferramenta teórica de olhar, porque às vezes eu vou falar muitas coisas que quando você não entende de onde eu estou falando do meu referencial teórico de formação, vai parecer papo de doido. Então, eu achei melhor colocar um pouco essa apresentação introdutória, que não tem nada a ver com o trabalho em si, mas acho que talvez ela ajude a entender um pouco dos meus maneirismos, das minhas palavras que vêm de um lugar de formação, né? Como eu disse, minha formação é de físico, eu fiz bacharelado e licenciatura, então eu vim da área tanto da tecnologia quanto da área de educação, e eu trago uma série de palavras desse vocabulário. Então eu vou tentar contar para vocês qual é esse vocabulário para não parecer papo de doido. É, bom, segundo slide ou segundo tópico, é a ideia da gente entender por que é tão difícil falar sobre maker, tendo em vista que ela ainda não é um conceito fechado. Ela é, nesse momento a gente está construindo o que é maker.
quando a gente debate, constrói, junto aos professores, quais são os sentidos do conceito da palavra educação maker ou maker, a gente já está consolidando um conceito que num futuro próximo vai se consolidar muito mais e provavelmente pode se tornar um conceito fechado. Hoje em dia eu acredito que não é, essa é a minha tese. Segundo, se é tão difícil falar o que é maker, então falar o que não é maker talvez ajude. Essa é a minha proposta também. Depois, se olhar o que não é maker ajuda, e se a gente olhar a história desse processo de construção de um conceito de maker? O que a história pode falar pra gente? Segundo, quais são os conceitos associados ao que a gente tem hoje em dia de palavras, de termos, de siglas associadas à educação maker e como a gente pode diferenciar umas das outras e ver o que uma traz em relação à outra, de subsídio ou afastamento, né? Isso tem a ver com desvendando as siglas, então falar sobre o maker é Steam, Steam é Stem é a mesma coisa que mão na massa ou que maker, tentar entender isso. Penúltimo slide é entender quem é que está disputando esses conceitos, quais são as vozes que disputam essa narrativa, né? Quem são os atores sociais que estão nessa disputa, né? Então, e por último, falar do papel central da tecnologia e o que se tem falado sobre tecnologia no contexto de educação. Tudo bem? Então é isso, eu vou continuar. Até agora tá tudo claro? Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar uma colocação? Eu fico muito à vontade com qualquer Ô, colocação. Pode falar. Bruno, você consegue colocar para gravar? Eu já tô colocando pra gravar, aliás, desculpa, é porque como eu tava preparando as coisas aqui, aliás, eu coloquei pra gravar no começo, eu peço até desculpa por não ter avisado. Eu posso gravar, pessoal, pra gente ter esse registro? Tá todo mundo ok? Eu acho que já tá gravando. Ah, ótimo, então tá todo mundo gravando, então. Perfeito. Bom, então continuando. Qual é o lugar do referencial teórico que eu falo? A minha formação no sentido de olhar de pesquisador, de educador, é um olhar que é histórico materialista, ou seja, eu vou tentar olhar as coisas como um processo histórico. Nesse sentido, eu uso um instrumento teórico que é conhecido como triângulo de Engstrom. Ele também é conhecido como triângulo da atividade. O Engstrom, ele é um cara que ele vem de uma formação russa, do Vygotsky, do Leontiev e depois do Engstrom. Qual é a ideia desses caras? Uma coisa que a gente discute há muito tempo é a ideia do sujeito, o aluno, né? Do objeto de desenvolvimento dele, sei lá, seja um conceito de ciência, ou seja a formação de um direito da educação infantil. Seja qualquer um desses objetos, esse objeto é um conceito bem amplo. Houve-se a discussão se a questão era o sujeito, né? Então, os inatistas, ou se era uma questão ambiental, então o objeto vai influenciar o sujeito. Vygotsky, como outros, eles vão trazer essa relação do sujeito e objeto como algo dialético. Então, eu sou um pesquisador que vai entender as coisas como dialéticas. Uma coisa não é só uma coisa, ela é sempre a relação entre elas. E o Vygotsky, Leontiev e o Engstrom, que foi o último que fez esse triângulo expandido, ele vai falar sobre comunidade. Então, como o papel da comunidade, o contexto social, o contexto sociológico é importante. Então, isso é o triângulo que eles falam que é o triângulo de Leontiev. O triângulo expandido, ele vai falar sobre as regras que mediam sujeito e comunidade, a divisão do trabalho que mediam o objeto e a comunidade, e o ponto que eu quero falar para vocês, que é o importante para vocês entenderem desse blá blá blá, que é o quê? A mediação entre o sujeito e o objeto, ou seja, entre uma criança e, por exemplo, a oralidade dele vai estar associado, vai ser mediado através dos artefatos mediadores. Esses artefatos, eles são os pontos centrais. Esses artefatos, eles podem ser qualquer coisa dentro de um contexto cultural. Ele pode ser uma dança, ele pode ser uma obra de arte, ele pode ser uma tecnologia, ele pode ser um jogo de computador. Então, e entender qual é o papel que a gente
vai usar esses instrumentos de mediação que são relevantes nesse processo. Por quê? Nesse processo de você dialogar entre um e outro, é que tem uma coisa que eu chamo de complexidade. Quando é que você aprende, quando é que você começa a aprender qualquer conceito? Por exemplo, o maker. Quando é que vocês começaram a aprender maker? A primeira vez que vocês ouviram a palavra maker. Quando é que vocês vão parar de aprender sobre o que é maker? Só quando vocês morrerem. Por quê? Porque os conceitos, eles são algo sempre em evolução, sempre em complexificação. Por quê? Você vai pegar algo do seu cotidiano, do seu real, do seu concreto, através do debate com seus parceiros, das suas parceiras, dos seus colegas, você vai levar isso para um abstrato complexificado, num nível a mais num outro nível de complexificação, vai teorizar, vai propor modelos, vai voltar para a teoria, e essa teoria ela vai voltar para um concreto mais complexificado. Depois desse concreto complexificado, você vai voltar de novo para olhar através de uma nova conversa, de um novo olhar, de uma nova experiência, e vai teorizar, criar modelo. Então esse processo de dobra e desdobra, esse processo de ida e vinda, de um concreto objetivo para um teórico abstrato, depois para um concreto teorizado, é que dá o processo de complexificação. Para quê? Para a gente sempre procurar construir instrumentos intelectuais, culturais mais complexificados. Então, todo esse processo que a gente está fazendo e o que a gente vai fazer hoje é um processo de complexificação de um conceito. Então, a gente nunca tem um processo, não tem uma coisa que é melhor que a outra, mais certo que a outra. Pode ser mais complexificado, mais relacionado. Quanto mais elementos que a gente vai se relacionar, quanto mais processos de dobra e desdobra, ida e vinda, mais relações a gente vai poder construir e mais complexificado vai ser esse nosso conceito. Bom, desculpa o blá blá blá, mas eu acho que é importante para vocês perceberem quais são os meus maneirismos. Bom, entrando agora na questão do maker, então. A gente vai entrar agora na disputa. Bom, o maker é um conceito em disputa. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Eu vou pegar esse link aqui, eu vou passar para a Lana, para ela passar no grupo de vocês. Eu vou dar 3 minutos para vocês escreverem 3 palavras. São 2 questionários, se você conhece tecnologia maker ou não. E se você já... Quais são 3 palavras que remetem educação maker para vocês? Porque a partir do que vocês me falarem, a gente vai encaminhar esse debate para destrinchar isso um pouco melhor. Então esse link, www.mente.com JNW9, esse é o link que eu gostaria que vocês entrassem e respondessem. Vocês vão enviar duas vezes, então são 2 slides. O pessoal do G3 já provavelmente fez essa brincadeira, mas agora fazer com o grupo todo é mais interessante ainda. Quando vocês acabarem, podem abrir o microfone e falar, terminei, tá tudo certo. E também podem fazer intervenções para alguma coisa que eu falei até agora. Que é meio Eu não assustador. recebi o link ainda. Você tá vendo a apresentação? Eu passei pra Lana. Alana, você tá vendo? De qualquer modo, eu vou passar no grupo aqui que eu tenho acesso. E meu telefone tá desconectado. Mas ô Renato, você pode copiar aqui da apresentação se você estiver conseguindo ver, tá vendo? Tô vendo, mas não consigo copiar. Tá muito pequeno? Quer que Não aumente? consigo, não. Não? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Mas agora chegou. Obrigado. Não, desculpa, é que eu também não tinha pensado num jeito de mostrar melhor isso. Então vamos ver. Aí, inclusive porque esse outro link aqui embaixo é o resultado desse questionário que eu tô fazendo com vocês. E aí eu tô vendo em tempo real qual é
interação com vocês. Então, ó, 3 pessoas responderam. Aí assim que eu tiver uma resposta, sei lá, de pelo menos 10, 12 pessoas, aí a gente tá 3, 5, 6. 6 vezes 5, a gente tá em 27 pessoas, 26 pessoas, né? 28. Não, 26, é. Então, vamos lá que a gente vai ter uma nuvem. Porque isso que vocês estão respondendo vai dar uma nuvem de palavras, sabe? E aqui, para quem está observando a apresentação, tá a nuvem de palavras que eu fiz junto com o grupo G3. Então, aqui a gente vai poder comparar quais são as nuvens que a gente vai criar agora com o grupo todo e a nuvem que a gente criou anteriormente. Tem o nome da Elaine aí já nesse grupo. Nesse... Tem o nome da Elaine, Fala Maker, livro da Elaine, olha que chique. Vamos lá, a gente tá em 17 pessoas. 17 pessoas. Assim que tiver 20, eu já... Na minha idade, ser lembrado como maker é um privilégio, hein? Chique, né, Elaine? Elaine é chiquérrima. Pronto. Bom, tirei um print aqui. E aí eu vou colocar pra vocês verem aqui, ó. Oi, Elaine, por que você está preocupada? Você está nas nuvens. Ó. Ó. Agora eu vou mostrar pra todo mundo. Essa aqui é a nuvem de palavras que a gente encontrou hoje. Então, se a gente olhar e comparar, olha que interessante. Bom, isso é uma coisa interessante que talvez eu até tenha tensionado, mas que eu acho que é relevante porque a gente vai trabalhar hoje. A centralidade do papel da tecnologia no conceito maker. Isso, de fato, está corroborado por uma série de trabalhos, inclusive trabalhos que vão falar sobre a história do maker, né? Então mais pra frente a gente vai falar isso. Mas coisas interessantes, está associado com construção, com criar. Ó, esse D e Y é do yourself, que é uma sigla em inglês para faça você mesmo. Resolução, experiências, motivação. Isso é muito interessante do que vocês trazem de repertório de vocês. Isso é muito bacana. E aí uma coisa que também tô vendo aqui é quantas pessoas já tinham ouvido falar ou não da cultura maker. A maioria das pessoas, 14 pessoas, já tinham ouvido falar alguma coisa. 5 falaram que sabia e uma falou, não sei, não sabia nada, me pegaram de gaiato aqui. Então, isso dá um pouco de um contexto do que a gente está partindo, entendendo. Então, essa nuvem eu acho que vai ser interessante para a gente entender da onde a gente parte e entender melhor aonde a gente vai chegar, tudo bem? Vou deixar até aqui guardadinho. Então, para você ver, de qualquer maneira, uma coisa que eu acho que é relevante é a multiplicidade de palavras. Então você vê que palavras próximas, mas nem tanto, estão nessa disputa do conceito de maker. Então, partindo de tecnologia, criatividade, construção, fazer, a gente vai ver para onde a gente está indo, tá? Criar soluções. Bom, se é tão difícil falar o que é maker, então vamos falar o que não é maker. Primeiro, maker não é novo. Apesar de todo o discurso que às vezes as empresas de educação ou até alguma editoração mais específica fala, o maker não é novo, né? Você tem trabalhos
tanto na questão da produção e elaboração do mão na massa, da criatividade, muito antes até do começo do século XX, mas inclusive dentro do contexto de tecnologia tem uma série de trabalhos associados ao termo construcionismo ou aprendizagem construcionista, que já coloca a importância desse processo de criação, elaboração de projetos, resolução de problemas, utilização de processos de criação e produção, apoiados em tecnologias ou não, desde a década de 60 e antes disso, né? Então esse é o primeiro mito. O segundo mito que eu acho que é importante: todas as crianças são hackers, né? Só para contextualizar, esses 4 mitos, eles são de uma fala de um pesquisador do MIT brasileiro, mas que foi para o MIT e que trabalha com pesquisa sobre como a educação maker pode melhorar o processo de aprendizado. Ele é o Paulo Blinsky. Ele é um cara que eu coloquei um áudio pro pessoal do G3 ouvir, e ele é um dos pesquisadores da área, e o bacana é que ele é brasileiro, então tem livro em português sobre isso. Bom, desculpa a digressão. Mito 2, toda criança é hacker. O termo hacker aqui é um termo que se usa para pessoas que vão bolar coisas, criar soluções, para entender como se aquela velha expressão de que toda criança é um cientista, né? Tem algumas crianças que de fato são muito autônomas, autorais nesse processo, mas a média das crianças vão precisar de um processo de mediação, de suporte e estruturação para elas conseguirem desenvolver esse processo. Então é importante não cair nesse mito, porque senão a gente vai esperar que toda criança seja muito autônoma, muito autoral, sendo que a maioria não vai ser, e tudo bem, porque é natural. Então a gente precisa pensar em quais mediações a gente quer fazer. Mito 3. O maker é sobre criar mais engenheiros e matemáticos. Sobre responder a uma demanda de mercado. Não é isso. O Paulo Blinsky fala uma frase que eu acho muito bonita, que eu até coloquei aqui, que eu vou ler para vocês. Nós não fazemos educação física porque precisamos de mais atletas. Nós não ensinamos música porque temos escassez de músicos. Nós ensinamos essas coisas porque elas são artefatos culturais importantes e campos de conhecimentos poderosos. O mesmo deveria ser para ciência, engenharia, programação. É sobre expor as crianças a ideias poderosas. É isso, então, a ideia da gente falar sobre tecnologia, sobre esses artefatos tecnológicos, como o Renato diz, né, esse pessoal da tecnologia. Sim, mas é importante a gente também permitir as crianças a terem acesso a esse artefato cultural. Assim como é importante a gente ter acesso a elas, a poesia, a dança e a uma série de outras coisas que são realmente importantes. E o último mito, que é: a diversidade acontecerá por si só. A diversidade, ela é um elemento central na educação hoje em dia, e ela é também central na educação maker. A gente achar que os projetos elas vão ser inclusivos dentro de gênero e etnias ou contextos sociais por si só é um mito, né? É um erro. A gente tem que pensar de que maneira a gente vai trabalhar questões de gênero, de cultura, de etnias dentro dos projetos makers que a gente vai elaborar. Nesse sentido, a gente pode... Um exemplo é pensar em quais projetos makers eu vou priorizar e intencionalizar que as meninas se aproximem dos artefatos associados à engenharia, à matemática, à ciência, que é uma das questões que a Unesco levanta, né? A gente tem que ter essa intencionalidade. Assim como quando a gente olha para a questão das questões afro-brasileiras, as questões indígenas, a gente tem que ter a intencionalidade da diversidade, porque ela não vai acontecer por si só. Isso é o último e quarto mito. Tudo bem? Pessoal, até aqui tem alguma coisa? Alguém quer fazer uma intervenção? Falar para todo mundo caladinho é sempre... Eu odeio dar aula assim no Meet, porque tá todo mundo muito comportado. Eu sei que aluno não é assim, entendeu? Então, a mocinha, você que tá jogando paciência aí, pode desligar, tá? Tô vendo aqui pela câmera.
Mas é sério, alguém quer fazer alguma intervenção? Tá tranquilo? Pode continuar? Tá. Bom, a questão da história. Bom, a história do movimento maker, ela não é muito simples. Por quê? Porque ela está imerso num contexto de vários elementos. Várias pessoas estão trabalhando nessa questão e as coisas não acontecem por si só, né? A história não é uma linha reta que a gente pode trabalhar e tudo bem. Deixa eu ver aqui. Ah, achei a minha linha. Bom, qual é a ideia, né? Eu ia fazer uma linha do tempo no outro programa, e aí eu resolvi fazer como se fosse uma lousa aqui mesmo. Então essa aqui é a nossa linha do tempo. Quais são dois marcos que eu acho que são essenciais? 1900, né? Quase começo do século 20 e 2000. Quais são dois elementos essenciais para a história do movimento maker? São em 1958. É a primeira vez que se liga um computador a uma máquina de produção. No caso, ele era uma fresa, né? Então, todo mundo que é de São Bernardo deve saber o que é uma fresa, mas que para quem não sabe é aquela máquina de usinagem que o pessoal usa, né, que arranca material. Em 1958 foi a primeira vez que um computador conseguiu mandar mensagens para essa fresa produzir esse processo de usinagem. E qual é a grande questão? É a precisão com que um computador consegue dizer para uma fresa o que fazer. A primeira vez que isso aconteceu foi num laboratório do MIT, que é conhecido como Bits e Átomos. Por quê? O conceito desse laboratório é que a gente tivesse pela primeira vez bits conseguindo controlar átomos. Esse laboratório ele foi pioneiro no desenvolvimento de máquinas que eram capazes de produzir formas complexas, que a gente conheceu depois como CNC, né, que é o computador apoiando a usinagem. E depois isso deu também surgimento ao que a gente conhece hoje como impressora 3D, que é a ideia de você conseguir construir as coisas através da adição de material, que a gente conhece como manufatura, usinagem de adição, tá? Isso foi em 58. E a gente tem em 70 também, 60, na verdade em 1976, a publicação de um livro do Papert, que foi um filósofo e matemático que argumentava que o ensino de programação ou pensamento computacional era relevante para a educação. Esses dois caras, Papert e o Neil Germansfield, que é o diretor do laboratório de bits e átomos, foram essenciais para a centralidade que a tecnologia assume no movimento maker. Porque pela primeira vez os Fab Labs, que são laboratórios que surgiram desse conceito do laboratório de bits e átomos, facilitavam a produção. Então o Fab Lab era um lugar onde as pessoas podiam fabricar coisas que até antes eram muito complicadas de uma maneira simples e fácil. Então o Neil Germansfeld, ele foi o fundador desse rede de laboratórios Fab Lab, que hoje existe em São Paulo, eu não sei se São Bernardo tem, mas ele está espalhado pelo mundo todo. E a ideia, as palavras do Neil Germansfeld é que ele quer que esse laboratório chegue um dia a conseguir produzir um avião inteiro dentro de uma impressora 3D, porque ele vai controlar átomo a átomo qual vai ser a construção desse avião. Hoje em dia a gente ainda não está nesse grau, mas hoje em dia a gente já consegue produzir órgãos biônicos através da construção de uma impressão 3D de um órgão orgânico, né? Então você vê como o processo está indo. Então o Papert, através do construcionismo, que é aquilo que a gente tinha falado antes,
e o Niels Germansfeld, através do Fab Lab, foram essenciais no papel que a tecnologia assume no movimento maker de fazer, porque agora as máquinas podem ajudar a gente a fazer coisas que antes a gente não podia, tá? Então aqui é uma fresa CNC e aqui é uma impressora 3D, as duas trabalhando com esse conceito, tudo bem? Para finalizar esse processo histórico, entender esses dois sujeitos sem entender quais são os conceitos, o contexto que intermedia ele é muito pouco. Por quê? Alana, agora abre o seu áudio e me fala as datas que a gente estava falando ontem. Você tem isso de cabeça? Mas a ideia é o quê? Sabe quem influenciou o Papert? Dewey, Paulo Freire, Montessori. Quem mais, Alana? Dewey, Paulo Freire, Montessori. Deixa eu ver aqui. Bom, mas eu acho que Dewey com a centralidade do produzir do aluno, Montessori com a autonomia, Paulo Freire com a ideia de projetos. Paulo Freire com a ideia de projetos que sejam significativos para a comunidade. Todos esses educadores que vocês conhecem foram essenciais na conceituação do que o Papert entende de construcionismo. Construcionismo. Pelo nome dá pra perceber. Ele também foi influenciado pelo Piaget. Tá? Então, tudo isso dentro de um contexto histórico que estava aqui, né? Eu queria trazer isso porque eu não lembrava as datas, mas a minha linha do tempo também ficou sem escala, então Mas o que eu queria que ficasse claro é essa centralidade. Agora eu quero que alguém fale alguma coisa, porque eu não vou ficar mais, sei lá quanto tempo, falando sozinho. E aí, o que vocês acharam do que eu trouxe até agora? Sobre o quão difícil falar sobre o que é maker, o que eu posso dizer, o que não é maker, e o que a história do maker pode dizer pra gente. Alguma intervenção aí, por favor. Ajudem o seu palestrante, seu parceiro mais capaz, não sei. Só vou continuar depois de uma intervenção. Eu acho que é demais essa coisa de que a gente acha que a gente está falando de alguma coisa muito nova, né? De que, olha, nossa, agora a gente vai ser maker, né? E eu, que sou uma pessoa que gosto de entender as possibilidades da história, acho que essa relação que você fez última aqui, que a gente conversou por cima das outras vezes, ela é muito interessante. Que um teórico se banha em outros teóricos, né? Que não é nada diferente do que a gente estuda, né? Das relações que a gente estabelece, né? Sim. De coisas que a gente pensa. Então, achei bem bacana essa linha do tempo que você fez, na perspectiva de alinhar com outros teóricos que estão... O Dewey está super na moda. Na moda que eu digo assim, retomando os pensamentos dele sendo retomados, compreendidos. Então, assim, acho que é muito bacana a gente ter uma perspectiva. Eu ainda me distancio dessa coisa do que é bits, do átomos, do não sei o quê, isso aí, mas quando você me conceitua ele historicamente, na minha área, eu entendo o que você está falando, né? Foi bem bacana essa perspectiva, de que Papert vai também se alimentando de outros teóricos, de um contexto histórico, de um momento histórico, e vai formulando aí toda a sua teoria. Assim como... Mas acho que, para mim, fica assim, escrevi isso no chat. Expor as crianças às ideias poderosas. Essa é a função da educação, da escola. Não tem outra coisa, não tem outro motivo de existir. Expor as ideias poderosas. Acho que vai acontecendo isso na área da tecnologia, mas na educação também está transformando por um pensamento bem parecido, que nem o Bruno tinha falado. O Piaget ele vai falar do desenvolvimento natural da criança, que a criança ela vai fazer o conhecimento pela sua própria atividade, não alguém depositando conhecimento. Aí depois de ele acaba, após isso, ele vai também criar
não criar, mas impulsionar o movimento da escola nova, que além de falar também da atividade prática como importância, mais uma coisa que também o Maker traz é a questão da democracia e cooperação nessa atividade, né? Que a gente segue também com o Paulo Freire, que é da importância da criticidade. Então, muitas coisas que vão acontecendo na área da tecnologia vão acontecendo na educação também, né? Outra complementar, a gente lê Paulo Freire e a gente fica achando que a gente fica colocando ele em tudo só para fazer sentido, né? E não é nada. Né? Eu li esses dias uma reportagem que diz que no Brasil, eu não vou lembrar a porcentagem agora, até se alguém leu, me diz. Acho que 36% dos estudos consideram Paulo Freire como um teórico base, mas no mundo, internacionalmente, 83% dos estudos de educação consideram Paulo Freire como base, né? Como iluminação das ideias, né? Então, o Paulo Freire não entra por acaso, é porque, de fato, ele traz essa ideia dos projetos, ele traz essa ideia de falar sobre o que se faz, essa referência que faz todo sentido na educação maker, né? Resolução de problemas a partir da sua vida, das suas experiências. Então, não é que ele estude de qualquer jeito, é porque, de fato, ele é basilar, né? Sim, e também a questão do coletivo, né? Que eu acho que sai a criança do individual e a importância do coletivo para a construção até da própria criticidade. Mas agora, só complementando o Davi, com relação à importância ou a noção que se tem de colocar para ter sentido, é porque talvez o discurso que ele criou, os enunciados que o Paulo Freire conseguiu criar pensando a educação, são enunciados que fazem sentido sempre para o mundo atual. E mesmo que não seja para o mundo atual, talvez se a gente conseguisse reverter historicamente os enunciados dele para antes de uma era moderna, ainda assim o trabalho dele teria sentido, porque o trabalho dele leva em consideração o indivíduo com o coletivo, né? Nessa relação dialógica de um com o outro. Então, não acho que é nenhuma forçação de barra, e não pode ser, porque é o enunciado mais necessário para sempre. Essa relação de que eu só existo porque existe o outro aqui, de uma tal forma, e então a educação precisa lidar com essa necessidade, né, de lidar com o outro, consequentemente com as questões da cultura, com as questões da política, com as questões do pensamento humano. Uma coisa que eu achei muito importante foi quando o Bruno falou dos mitos. Hoje a gente está fazendo curso de inclusão, e a tecnologia tem que ser inclusiva. A gente teve muito tempo que engenheiro era só filho de rico, que era só homem. Há 25 anos atrás, eu me formei na ET em desenho de projetos mecânicos. Quando ele fala de fresa, de torno, tudo isso eu vivi. Eram 2 meninas em 6 salas de 30 pessoas. Cada sala tinha 30 e tinha 2 meninas. Então, as mulheres não têm acesso a essas coisas. Então, desde sempre, a gente tem que dar acesso a isso para as crianças. Não limitar. Não é porque é menino, menina, porque é filho de pobre ou de rico, assim o assado. A questão da inclusão, quando ele falou dos mitos, é muito significativo. Talvez a gente não se dê conta, mas a gente exclui os nossos, do público, das questões tecnológicas. Até quando a gente estava discutindo isso no nosso grupo, a gente, em algum momento, falava assim, mas isso tem em escola particular. Não, não é para ter em escola particular, é para todo mundo ter acesso, porque isso é uma coisa muito simples, desde que você conheça desde sempre. Mais alguém, pessoal? Esse é o horário, esse é o momento das intervenções. Todas aqui foram muito boas. Aliás, Márcia, obrigado pela última fala, foi muito bacana. Ouvi um relato disso, né? Eu fiz curso técnico também aqui na termomecânica e também tinha 2 amigas, a Keila e a Alessandra eram as únicas em 30 homens. E por que isso acontece, né? É uma coisa que a gente vê, e essa questão, a gente talvez não consiga mudar tudo de uma hora para outra, mas a intencionalidade tem que estar lá. E esse papo que a gente está tendo, eu acho que é para expor, deixar aparente essas relações e o que a gente pode
se colocar dentro disso, né? Então, esse é o ponto que eu queria trabalhar até agora. Entender qual é o momento histórico que Paulo Freire, Papert, Dewey estavam, que momento histórico a gente está e o que a gente pode fazer em relação a isso. Bom, eu vou fazer mais relações e obrigado aí, é sempre... Eu acho que a Elaine queria estar querendo falar ou ela só está com o áudio aberto? Elaine? Não, quero falar. Fala, Posso falar? Elaine, pode. Ô, Bruno, aí você fez toda essa lista e a gente queria colocar você um pouco nesse momento atual, né? Como pai de criança da educação infantil, envolvido com a educação dos filhos, né? E o quanto as famílias estão, de alguma forma, umas um pouco mais, com mais oportunidades e outras com um pouco menos, mas envolvidas neste momento histórico que a gente vive, com a educação das crianças, Sim. né? E que oportunidades, quando eu penso em tecnologia, para mim fica forte a questão da oportunidade. E aí, quando a Lana traz esse vídeo que disparou as discussões, que é espetacular, assim, é curto, mas é intenso, e ele traz para a gente bastante informação, eu vejo a tecnologia dando oportunidade para aquela criança, e oportunidade para as crianças, para as famílias, de se repensarem, de olhar. A tecnologia para aquele menino significou, talvez, uma coisa que ele sozinho não conseguisse fazer. Sim. Então, assim, a gente precisa, e a Márcia falou muito bem, a gente, enquanto professores e profissionais das escolas públicas, a gente tem que se imbuir dessa vontade de falar, as nossas crianças elas podem ter essa oportunidade. Essa oportunidade perpassa pelos recursos, pelas questões financeiras, pelo investimento ou pela falta de investimento da educação, mas passa muito também pela nossa vontade de querer fazer as coisas diferentes, né? A nossa vontade de falar assim, que oportunidade eu posso trazer para ele? Que oportunidade eu posso trazer para os meninos e para as meninas, sabe? Para as famílias. O quanto a gente vê que as famílias hoje também aprendem. Ontem a Fátima falava numa reflexão que a gente estava fazendo, será que se as crianças estivessem na escola, olha só, Fátima, desculpa, não pediu direito autoral de trazer isso para a baila, mas será que se as crianças estivessem na escola, elas estariam aprendendo tudo isso? Que tudo isso que elas sempre aprendem em casa, elas sempre aprenderam, mas hoje o nosso olhar chega na casa delas. E isso é muito significativo e marca este momento histórico, né? Então, a tecnologia vai marcar demais esse momento que nós estamos vivendo, e o quanto a gente faz usufruto disso para os nossos processos de ensino e para as oportunidades de aprendizagem das crianças. Então, era isso que eu queria falar. Mas estou adorando o HTPC, adorando. Elaine, obrigado pelo relato, pelas falas. Ó, eu vou colocar na... fala, Rê. Não, eu queria que depois, já que eu sei que a gente tem um tempo razoavelmente exíguo, mas uma coisa que eu estou curioso, queria ouvir uma hora de você, sobre a participação feminina no seu curso de física lá na USP. Eu vou tentar, pensando nisso, vou tentar amarrar com as coisas que a gente está falando, mas eu posso, no momento que você quiser, num café, ou não, falar, lógico que eu vou falar, na verdade eu vou falar, mas isso é aquela questão, né, eu posso convidar, e aí eu faço até a proposta de convidar amigas minhas do curso de física para elas falarem sobre como é ser uma mulher dentro desse contexto, que eu acho que é esse o papel que eu deveria fazer. Possibilitar espaço. Eu posso falar do meu local de fala com o maior prazer. Claro, não, mas acho que é só do seu local de fala mesmo, para esse momento. Por isso que eu falei, o tempo é exíguo, e era só necessariamente para complementar um pouco o que já está rolando, porque eu imagino e também percebo que lá na física o percentual de feminino, de mulher ou de feminino, enfim, porque o feminino pode se apresentar num corpo, vamos dizer, teoricamente masculino. Sim, então, o papel e a presença do feminino naquele espaço. Sim. Porque eu acho que alguma coisa dessa trajetória nossa de agora, de hoje, aqui mesmo no HPPC, tem uma relação muito direta com refletir a educação, com os papéis de gênero, né, os possíveis papéis de gênero, ligando isso
cultura maker e as tecnologias no sentido amplo da tecnologia. Mas, Rê, não tenha dúvida de que tudo que eu falo, a cada palavra ela tá umbricada desse relato. É que ele não é explícito. Mas quando eu falo da importância da gente, como professor, intencionalizar projetos que articulem a aproximação das mulheres, das meninas, das crianças meninas, aos projetos associados com tecnologia, matemática e engenharia, é porque eu trago dentro dessa fala uma série de recordações associadas à minha vivência. Inclusive a minha vivência de ausência, né? Mas até para você saber de uma maneira boa, eu entrei na física em 2005. Eu saí de lá com a minha última formação em 2017. A quantidade de mulheres que eu vi entrar na física aumentou muito ao longo dos anos. Eu vi um coletivo de mulheres surgir por perto de 2010, sabe? E então, esse processo que a gente faz aqui é um processo que reverbera, que é isso, né? A gente não tá fora dessa sopa cultural que é o nosso momento histórico, político, social. Dentro disso, para tentar fechar e amarrar, Paulo Freire nunca teve tão atual quanto hoje. Assim, se ele tivesse escrito hoje, acho que ele não ia conseguir capturar a marca do nosso momento histórico como ele fez naquele momento, entendeu? Então, e não tenha dúvida que eu vou colocar mais explicitamente esses aspectos que você me pediu para relatar, mas saiba que já tá umbricado de tudo que eu falo, tá? Bom, eu vou continuar e aí eu vou fazendo relações com o que vocês me deram de subsídio, que agora vai ficar mais bacana ainda, porque agora a gente tem um contexto nosso pra gente compartilhar. Bom, eu vou continuar aqui para ecossistema de palavras, tá? Eu fiz 2 slides, mas eu vou tentar falar em um só, que é uma coisa mais ou menos simples que é entender que muitas vezes palavras que a gente usa podem ser usados como sinônimos, às vezes não, dependem das relações que a gente está construindo. Então, por exemplo, uma coisa que se fala muito no Maker, que eu acho que vai fazer sentido o que a gente está falando aqui, é o PBL. Eu fui estagiário do Bandeirantes, né? No momento que eles implementaram o Steam lá no currículo deles. E nossa, a quantidade de vezes que eu ouvi PBL me dá nojo dessa palavra, de tanto que eu ouvi. E o que é PBL? É um acrônimo de um termo em inglês que é Learning Based of Problems Based Learning, né? Então é aprendizado baseado em problemas, que é nada mais, nada menos, dentro de uma aproximação, ensino por projetos. E não é nada mais, nada menos do que a ideia revolucionária que Paulo Freire colocou na década de 70, de que os projetos têm que fazer... Os alunos aprendem por coisas que fazem sentido para eles e para a comunidade deles. Então a ideia da pergunta geradora, do porquê da palavra tijolo, né? Esse sentido dentro de um problema coletivo é o que fundamentou depois teóricos de Harvard e MIT teorizar dentro desse acrônimo, entendeu? Então, quando alguém fala PBL, PBL é o quê? É ensino por projeto. Ensino por projeto tem a ver com a centralidade da pergunta do sujeito e da comunidade dentro desse problema, que é o que o Paulo Freire inaugurou. Então a gente entender isso. O D e Y que colocaram lá na nuvem de palavras é um acrônimo americano para Do Yourself. Do Yourself é faça você mesmo, que bebe numa tradição antiquíssima da ideia de escola de artesãos, a escola de vocês tem um ateliê. O ateliê traz essa escola francesa de produção autoral, artística, mais manual, entendeu? Então, dentro dessas sopas, quais são as palavras que eu queria falar? Primeiro, PBL. A segundo, STEAM, STEM. STEAM, STEM, eu acho que talvez vocês já estão cansados de ouvir, mas também é um acrônimo para palavras americanas o STEAM é Science, Technology, Engineer e Mathematics.
o STEM, né? STEM e o STEAM, né? O STEAM tem um A a mais, que é tudo isso que eu falei mais artes. E qual é a diferença do STEAM pro Maker? Que é a pergunta que sempre fazem, né? Qual é a diferença? A diferença é que o Maker, ele tá mais associado com uma série de metodologias específicas que entram nesse guarda-chuva, baseado nessa história que eu falei para vocês. E o STEAM e o STEM entram como propostas curriculares de apropriação de uma série de elementos que a gente falou, que é ensino por projetos, fazer você mesmo, dentro do currículo que já, por acaso, existam nas escolas. Então, o STEAM e o STEM, ele vai pegar uma série de elementos que o Maker tem, que é criatividade, fazer você mesmo, tudo aquilo que vocês já trouxeram para cá, e que entra dentro dessa proposta como proposta de currículo, não só de metodologia. Então, de uma aproximação, de uma maneira simples, numa primeira aproximação, quando alguém te perguntar qual a diferença de Maker e STEAM, pensa que o Maker pode ser uma série de metodologias dentro desse guarda-chuva, e o STEAM tem alguns elementos dessas metodologias, ideias, estratégias, dentro de uma proposta de currículo, que talvez possa ser mais ampla ou não, depende de como isso é colocado. Tudo bem? Eu vou continuar aqui pra gente... Deixa eu voltar, só que eu que aqui me peguei. O Maker, ele se relaciona mais à metodologia, é isso? E o STEM é mais ao currículo. Isso. Lembra que a gente... STEM é ciência, tecnologia, engenharia, arte, matemática, é isso? Isso. O STEM é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E o STEAM é ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Tá? Entendi. Mas e aí, então, são áreas do currículo mesmo, por isso relacionado ao currículo. Isso. Quanto o Maker, essa produção toda da Mão na Massa, a tecnologia, são estratégias, tem mais a ver com a metodologia. Isso é uma proposta de recorte que eu estou fazendo para facilitar essa mediação para vocês. Mas lembra que é aquilo que eu falei no começo. Todos esses termos estão em disputa, estão em debate, em choque. Vai vir dependendo de qual interesse e qual sujeito está falando para você, ele vai amarrar isso de uma maneira diferente. Entendeu? E uma coisa que me chamou a atenção, lá no nosso grupo de palavras tinha artesanato. E aí, né, você trouxe essa coisa mesmo que vem dessa perspectiva inicial, né, dos ateliês, bem bacana essa proposta, que você tinha que ter um lugar para fazer, né? Sim. Por isso... poder pôr a mão na massa, para poder ter criatividade, que era uma das críticas que eu tinha com relação a laboratórios e aos ateliês. Você precisa ter um lugar para você usar a criatividade, lugar para você usar a tecnologia. Então, e aí... a ideia do espaço, né? Isso, e aí a gente vai discutir, isso é central no que a gente está discutindo agora. O último slide é sobre o que é o papel central da tecnologia. E lá eu vou querer desenvolver mais essa ideia de tecnologia e de como a tecnologia, aqui em termos grandes, a tecnologia, como um conceito histórico-cultural, pode ou não alterar a maneira como a gente intermedia o mundo. Por exemplo, antes da pandemia, era óbvio que você tinha que ter uma sala de artesanato. Era óbvio que você tinha que ter uma sala maker. Hoje em dia, depois da revolução social que a gente está tendo com a pandemia, será que todo mundo concordaria que a gente precisa ter uma sala maker? Será que a gente tem que ter uma sala maker? Esse é o debate que eu quero levantar e construir com vocês, porque eu não tenho a resposta também. Eu estou nesse campo de batalha de entender e construir esses sentidos, tá? E aí eu vou... vozes em disputa, em disputas. Esse é o ponto que eu queria falar. E, gente, se eu escrever... Sempre que eu escrevo algum trabalho assim, eu escrevo alguma coisa errada. Eu sou meio dislexo, então eu tenho... Vira e mexe, eu escrevo errado. Então, se tiver correção, é só falar, tá? O que eu quero falar aqui? Esse slide é pra falar isso que eu tava falando com você, Virgínia. Dependendo de quem tá falando, quais são os interesses, os sentidos e relações vão mudar. Porque isso é natural da disputa de conceito. Então, quem é que fala sobre Maker?
artigos científicos, só que até nos artigos científicos a gente tem uma divisão de vozes. Por quê? Quem é que produz trabalho científico sobre Maker? É quem trabalha na educação, na área de sociologia e humanidade, quem trabalha na área de educação especificamente, pedagogos, e também tem uma grande produção de engenheiros e economistas. Essa é a disputa, e vocês percebem essa disputa em muitos outros aspectos. O quanto, muitas vezes, para legitimar um orçamento escolar, chamam um economista e não um pedagogo. Por quê? Não entendi. Qual é o sentido disso? É a disputa de sentido que está sendo feita a todo momento e sempre vai ser feita. E acho que eu trago elementos para a gente fazer essa discussão de maneira mais complexificada, lembrando aquilo que eu trouxe no primeiro slide. Quanto mais artefatos de mediação a gente tiver para entender essas relações, mais complexificado e mais poderoso vai ser a nossa capacidade de intervenção nesse espaço de disputa, entendeu? Então, e entender essas especificidades. Por exemplo, quem produz artigo na área de engenharia normalmente traz metodologias de estudo muito mais quantificadas do que qualificadas, né? É muito mais um estudo quantitativo do que qualitativo. Sendo que na sociologia e na educação a gente já passou sobre essa questão, né? Piaget já não é uma referência. Vygotsky, outros caras são referências. Então, estudos qualitativos são muito mais poderosos às vezes. Então, a questão, quais são as construções que a revista, por exemplo, a Escola Nova, ela usa o termo maker e mão na massa quase como sinônimos, porque a especialista de tecnologia deles tem esse conceito na cabeça. Então, o que eu quero dar para vocês é subsídios para você ler a Escola Nova e concordar ou não com elas, entendeu? A partir desse debate que a gente está fazendo. E acho que o ponto mais preocupante para mim, e é nesse lugar que eu queria fazer até uma declaração, um depoimento baseado no que a Elaine falou lá atrás, é que muitas vezes as empresas de educação vão fazer um discurso que é bacana, que tem qualidade, mas não se afasta de um discurso de propaganda. Eu sou um cara que defendo muito a diferenciação entre escola e empresa de educação. E nesse sentido, eu até falo para a Elaine que aquilo que ela estava falando antes. Deixa eu só ler aqui da postura do autoindagação. É que a Mari coloca uns textos e eu fico tentando ler e falar e eu sou meio lardinho. E aí não consigo. E aí. Desculpa, Bruno. Não, tá muito bacana. É que eu tô tentando ler aqui ao mesmo tempo. Mas o que eu coloco, e até como um depoimento da Elaine falando sobre o privilégio de ser pai do Francisco e tá conversando com vocês, é isso, né? Eu tenho o privilégio de lutar por uma coisa que eu acho que é essencial, que é o valor da escola pública. Eu já trabalhei em colégio privado do mais diferente tipo, e eu ainda articulo uma coisa que escola é escola pública. Escola privada é empresa de educação, entendeu? Por mais revolucionária que ela seja, chega uma hora que ela precisa manter o equilíbrio financeiro e aí ela vira uma empresa, entendeu? Esse tipo de discussão crítica, poderosa, eu fiz em poucos lugares. Eu vou ser muito sincero para vocês. O único lugar que eu consegui construir um debate tão producente e elaborado quanto aqui foi na Escola da Vila. E é o único lugar que eu vi uma construção de escola, mas mesmo assim teve um limite, entendeu? E eu já fui estagiário do Bandeirantes, já fui estagiário de outras escolas particulares muito boas. Então, vocês são um grupo de professores muito competentes, muito mais do que vocês às vezes percebem, tá? Eu só queria deixar esse depoimento para vocês e vou continuar. Desculpa se eu fui muito piegas até aqui. Mas é de verdade, eu tô falando sinceramente. Bom, entendendo o que não é maker, o que tá sendo falado, quais são as vozes que falam e o que elas falam, uma das coisas que é minha tese, que eu trago aqui pra vocês,
é que a educação maker, ou o termo cultura maker, ela se tornou tão preponderante e falada, porque ela traz na história dela uma centralidade em relação à tecnologia que torna ela contemporânea de um jeito que outras metodologias não deixam. Por quê? Agora com a pandemia não é nenhuma questão, mas isso eu já falava antes. A gente está passando, como sociedade, por um processo de ruptura de paradigma. A gente saiu de um momento onde a gente falava sobre tecnologias analógicas, sobre relações e subjetividades que estavam associados com a presença em determinado local, em mediações muito objetivas e próximas, né? Uma lousa, uma máquina fotográfica analógica. Então, a gente está saindo de um lugar onde a tecnologia analógica era central para um lugar onde a tecnologia digital e de comunicação é central. E isso não é bom nem ruim. Tem uma pesquisadora que eu me baseio para falar isso, que ela chama Paula Sibilia. Ela fala, tecnologia não é boa nem má, ela é histórica. E tem um outro cara, que é o Silvio Andrade, esqueci o nome dele, depois eu vou pesquisar. E ele fala uma coisa, tudo que é histórico é passível de disputa. Então esse é o ponto. Esse trabalho que a gente fez até agora foi para dar subsídios para a gente fazer um debate em cima de uma proposta de tese que eu quero colocar, que é isso. Não fiquem angustiados com essa questão de tecnologia, porque ela não é boa nem má, mas ela é histórica. Então ela está posta para todos nós. E o bom dela ser histórica é que ela é passível de disputa, de apropriação, dela ser algo que a gente escolha, que a gente quer que ela seja pra gente, entendeu? E aí, nesse sentido, eu quero falar sobre as tecnologias. Então, nesse trabalho todo, a gente fala sobre, inclusive eu até vou mutar aqui, ó, eu vou colocar tecnologia com letra minúscula, tecnologia digital, tecnologia analógica. Então, por exemplo, o que é tecnologia digital? Celular. O que é tecnologia digital de comunicação? Celular, computador, a sua máquina de fazer café que está ligada na internet. O que é tecnologia analógica? Os computadores de válvula, a câmera pinhole, que é aquela que você faz um furinho, né? E o que é a tecnologia? A tecnologia é esse instrumento de mediação cultural que de tempos em tempos muda, né? E a questão é que a tecnologia com letra maiúscula não é o equipamento. Então, quando a prensa de Gutenberg surge, não é a prensa que é a tecnologia, mas é a possibilidade de uma nova mediação que aquele instrumento pode criar. Então, a tecnologia é a relação que aquela situação pode dar. Então, o que eu quero propor para vocês é que a tecnologia não é o objeto que você usa, mas a relação e as mediações que você vai intencionalizar com aquele objeto. Uma pedra, ou melhor, vou dar um exemplo mais objetivo. A pinhole, que é aquela máquina de fotografar analógica que você faz um furo, que é muito comum. Aquele instrumento, ela pode ser um instrumento mais tecnológico que um professor pode ter na aula dele, dependendo de como ele pensa e articula a aula dele para fazer as mediações que ele gostaria. Então esse é o ponto. Então vamos diferenciar tecnologia digital, analógica, celular, computador, impressora 3D da tecnologia, que é isso que a gente quer discutir e eu acho que é poderoso discutir. E essa tecnologia com T maiúsculo é sobre as relações muito mais do que os objetos. Tecnologia não é boa nem má, ela é histórica. E o bom de ser histórico é que ela é passível de disputa, ela é passível de intervenção e intermediação em relação a ela. Tudo bem? Bom, acho que é isso. O que eu tinha para falar das minhas reflexões é isso. Agora, o que eu posso fazer é elaborar junto com vocês reflexões a partir desses pontos que eu coloquei. Obrigado, acabei. Fácil, né, gente? Simples.
que agora o grupo poderia trazer. Bruno, Eu? eu adorei a sua apresentação, viu? Obrigado. É porque eu lembro quando a gente começou no G2 a conversar um pouco, né, a respeito do Maker, e algumas ideias me incomodavam bastante, sabe? Mas é porque eu acredito que a gente precisa dar identidade, e essa questão que você trouxe da tecnologia e desse caráter histórico é importantíssimo para a gente conseguir dar identidade e não misturar as coisas, não ficar dando outros nomes para as coisas, e sim criando interfaces que façam com que a gente perceba as nossas possibilidades de ação. Então, nesse sentido, eu gostei muito da sua apresentação, acho que a gente só ganhou, né, com a sua apresentação. Obrigado. Não, foi muito rico fazer todo esse trabalho. Desde maio a gente tá falando, né? Foi muito bacana, porque antes eu já tinha montado sala maker pra... Tem uma escola aqui de São Bernardo que eu fui professor, eu montei a sala maker deles, né? Mas tudo isso dentro de uma correria de professor, né? Ah, tem que fazer, vamos vender o projeto e tal. Mas a primeira vez que eu pude parar e refletir e articular isso foi com vocês. E foi muito bacana, que eu pude olhar com mais calma uma série de trabalhos. E trouxe, tanto que eu até fiquei com vontade de mudar o meu tema de mestrado. Eu até... Então eu que agradeço, na verdade, foi muito bacana. Eu tô elaborando. E é isso, né? Como eu falei, o que eu pude trazer de reflexão até agora eu trouxe. E aí o resto eu tô elaborando com vocês também. Várias coisas me incomodam, né? E elas vão incomodar porque elas estão em disputa. Achar que elas estão prontas, eu acho que é o erro, né? E você sabe também, o Bruno, que isso que você trouxe no final, essa conclusão que você trouxe, que você vem pensando, essa hipótese sua, eu vou te dizer que eu compartilho dela, viu? É algo que eu venho pensando também com relação a rompimento de paradigmas no momento que a gente está vivendo. Claro, né, que são hipóteses, né, que a gente não tem nada pronto mesmo, mas isso de trazer esse contexto, né, remoto que a gente está sendo obrigado a trabalhar, né, por conta da pandemia, eu vejo muito assim, é um contexto de aprendizagem diferente, ele não é melhor e nem pior do que o contexto que a gente tinha, ele é só diferente. Acho que esse é o ponto. A gente, o nosso trabalho é tentar entender esse contexto para perceber quais são as mediações possíveis. Então, isso que você trouxe, essa conclusão que você trouxe aí no final, eu compartilho dela totalmente, é o que eu venho pensando também, que é só um contexto diferente, que a gente que precisa explorar melhor, com intencionalidade pedagógica esse contexto, claro que ele não vai substituir o outro, né? Não é isso que eu estou falando, ele vai acrescentar o outro. Né? Então, são oportunidades diferenciadas que a gente só tem nesse tipo de contexto de aprendizagem e que a gente vai passar a explorar também. Né? Eu penso assim, que a gente precisa aprender porque é um contexto diferente. O vídeo que a Alana trouxe no começo é a ideia de falar sobre isso. Sobre os limites e potencialidades. Porque é isso, né? Esses novos modos de intermediação da subjetividade humana, ela permite coisas que a anterior não permitia, mas que não são melhores ou piores, são diferentes. E para determinar, dependendo da intencionalidade do professor, elas podem potencializar. Então, por exemplo, para um aluno com uma necessidade especial de aprendizagem, a tecnologia pode potencializar uma série de coisas, assim como o TO já fazia, né? Essa é a grande questão. E novamente eu dou... tem uma série de pessoas pensando sobre isso. É que não dá tempo de ler tanta coisa, né? Mas, por exemplo, a Paula Sibila, que é essa pesquisadora que eu trouxe, ela vai falar que a questão da tecnologia comunicacional, ela mudou o conceito de intimidade. Porque antes, a intimidade e o público eram muito definidos, né? Para dentro da casa era o privado, para fora da casa era o público. E com o celular? Quando você filma a sua sala de estar e seu marido tá de cueca, né? Qual é o limite entre o íntimo e o público? Isso vai possibilitar maneiras diferentes de construir essa subjetividade. E a gente que tá
é um sujeito de duas eras, é lógico que a gente vai ficar angustiado, porque são duas subjetividades contraditórias tendo que se dialogar e construir em simultaneidade, que não é simples, né? Eu acho que vocês dois foram fechando de uma forma bem bacana. Adorei isso, somos sujeitos de duas eras. Eu estou me achando praticamente sujeita de 3 eras já, entendeu? E acho que é desse desafio mesmo que a gente veio. Para o grupo hoje, gente, de verdade, a gente queria trazer um pouco dessa discussão. A Nathalie escreveu tão bonitinho aqui, 3 meses em 1 hora. 3 meses que a gente vem estudando, conversando, debatendo, e o Bruno trouxe isso em 1 hora de apresentação. Eu não tenho a menor dúvida de que essa apresentação mais traz questionamento do que traz, agora eu sei. E é um pouco desse objetivo que a gente tem mesmo. Tanto que o próximo HTPC que a gente vai ter, que a gente está planejando, é a gente olhar para as nossas produções ao longo desse ano, muito do que a Elaine foi dizendo, a Fátima foi dizendo, do que vocês produziram nos grupos, e a gente pensar assim, o que é maker e o que não é maker, que a gente já sabe fazer, né? A gente pensar em um repositório de atividades nossas, olhando para o que a gente tem feito com relação a essa discussão, com o uso da tecnologia, e acho que a Mari vai dizendo fundamental, que não é substituir um contexto por outro, mas eu acho que jamais a gente vai poder esquecer essa experiência que a gente teve ao longo desses meses. Então, é somar essa experiência, a intencionalidade pedagógica, de tudo isso, quando tudo isso passar, o que de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, a gente tem com relação ao uso da tecnologia, a tantas outras questões que não é... A gente não pode reduzir a pandemia ao uso da tecnologia na educação, né? Eu acho que é muito maior o debate aí que a gente vem fazendo, né? Das relações com as famílias, coisas que eu imaginei, a vida inteira eu imaginei que seria interessante acontecer, e que eu estou vendo acontecer agora de forma remota, e a gente presencialmente não dava conta de fazer. Então, não é reduzir a isso, mas o que a gente tem. E aí, quando a gente fala do espaço, Mário, uma coisa, a gente tem R$33 mil, que nós não vamos devolver para o Estado, que é de direito de uso das nossas crianças. Essa é a questão que está em jogo. Mais do que se a sala vai ter isso, vai ter aquilo, de que jeito que a sala vai ser. A gente tem, sim, a possibilidade de montar aí, comprar coisas, organizar um espaço, e ir pensando quais são os projetos que combinam com tudo isso que a gente está pensando. É não abrir mão do que é de direito das nossas crianças. E a partir do que é de direito deles, que eu acho que essa é uma das falas que a gente vem tendo muito no grupo, eu não estou falando de inovação, eu estou falando de direito à aprendizagem. É disso que a gente está falando. E a partir dessas questões, não é quer dizer, mas a gente vai comprar e depois pensar os projetos. A gente tem um tempo para gastar esse dinheiro. A gente teve outros desafios ao longo desse ano. Nesse momento, vocês produziram um documento que está chegando para nossas mãos agora, que a gente também vai olhar enquanto equipe de gestão, para a gente discutir o que a gente vai adquirir, e a gente vai continuar trabalhando nessa perspectiva de pensar qual a identidade desse projeto que a gente quer. Eu acho que a gente vem fazendo um belo caminho nesse sentido, a gente vem fazendo muitas coisas. Uma coisa que a gente discutiu ontem na nossa reunião e que o Bruno trouxe de uma forma, assim, que a gente não aprofundou, é de que a educação infantil não é maker. Essa ideia, mas a gente é maker. Não é disso que a gente está falando. A gente tem um estudo para fazer a complexidade das coisas que a gente precisa entender para, de fato, a gente poder avançar nesse conceito. Então, é dessa tarefa que a gente tinha, de verdade, encher a cabeça de vocês de caraminhola, como a gente vem, e a gente pensando nesse projeto, nessa identidade de projeto, mas também pensando que ele tem grana aí, a gente vai gastar a partir das coisas que vocês fizeram no grupo. Ouvi. E você sabe que talvez tenha algo que eu acho que eu já comentei com você, mas talvez seja importante compartilhar com o grupo, né? Essa questão do projeto da Cultura Maker aí, que é da prefeitura, a gente, assim, que tem mais contato com outras escolas, conversam com as pessoas, esse movimento que a gente está fazendo praticamente não teve em outras escolas. Assim, eu não conheço nenhuma outra escola
que está fazendo isso com o grupo, com a equipe? Nenhuma. A grande maioria já fez o uso da verba, então, assim, o quanto que é importante envolver a equipe nesse tipo de discussão, né? Porque depois a ação pedagógica é compartilhada. E aí, como que a gente lida, né? Então, assim, esse movimento que está sendo nutrido, né, com o grupo é muito importante. Muito importante que todo mundo participe da discussão. Concordo. E não é mesmo, porque eu andei perguntando para várias escolas. Fátima, você quer falar? Eu sou muito nova em tudo isso, mas o que eu recebi hoje me deixou uma palavra, que é ampliar. E quando a gente, enquanto educador, precisamos crescer e ampliar. Porque ampliar é diferente de mudar, é diferente de transformar, é diferente de descartar. Tudo é. E essa amplitude que nós estamos tendo a oportunidade de iniciar é, assim, para mim, muito valoroso. E nessa questão, quando eu citei lá que o Bruno me tocou falando que Paulo Freire é atual, Paulo Freire nem imaginava que ele ia chegar onde ele chegou. Assim como todas as grandes pessoas que nos marcam. Então, as ações. E a nossa ação hoje, a gente tem que ter só essa consciência do que ela é importante. E, enquanto professor, que o mínimo que seja, tudo que você faz, você marca o ser humano. E o próximo grande personagem, ele vai ter tido um professor lá atrás, que talvez tenha sido você. Isso é gigantesco. Ai, que linda essa Fátima. Bruno, hoje você foi nosso professor. Você e a Lana foram nossos professores, né? E é disso acho que a Fátima está dizendo, de que a gente começa lá no começo, né? De quem que vem e vai dando a sustentação para a gente. Toda vez que eu falar disso, eu vou lembrar dessa dupla dinâmica, né? Vou lembrar desse grupo de trabalho, né? Isso é gratidão, né? Estamos falando tanto em gratidão também, né? De uma forma tão coloquial, mas acho que é gratidão da oportunidade e da escuta de saber. A gente também soube ouvir vocês para trazer para perto. Acho que isso também é muito legal, né? E quais são os nossos próximos passos? Acho que é legal o grupo saber qual é o nosso próximo passo. A gente aí tem mais 2 momentos que a gente está planejando nessa... Não que as outras discussões estão descoladas, mas mais especificamente nesse tema, né? A gente vai voltar a conversar com vocês, sim, sobre a produção que vocês fizeram, com que a gente vai adquirir de imediato para não perder a verba, né? Então, a gente recebeu o documento de vocês aí e a gente vai trabalhar enquanto equipe de gestão nisso. A gente tem um próximo HTPC que a gente vai falar desse repositório de ideias, o que a gente fez, que conceito que é, se a gente está, de fato, entendendo esse conceito da tecnologia, do maker, como que a gente está usando o STEAM, o STEM, todas essas palavras, né? De que projetos de formação que a gente pensa para a gente em 2021, a partir dessa experiência toda, que eu acho que é de continuidade. E a gente vai também ter uma oportunidade da Mari contar um pouquinho, acho que a Mari já sabe, né, Val? A Mari sabe, né? Sabe. Contar um pouquinho da experiência que ela teve em Reggio Emílio, inclusive, no geral, mas com foco também nessa experiência dessa discussão. Então, acho que a Mari falou é isso. O objetivo da gente é a gente construir uma identidade de projeto, um projeto que represente a escola. E assim, né, a gente fica com uma dor, a gente estava falando ontem, de que a gente sabe que ele está passando por um processo de remoção, de que a gente sabe que o grupo vai mudar, mas eu cada vez mais tenho a certeza que conhecimento é direito também. E por onde o nosso grupo for, por onde a gente for, a gente vai levar e ampliar conhecimento, a amplitude do conhecimento, como a Fátima disse. Então, sem dor, não vamos ter dor. Vamos dizer que a gente está em processo de aprendizagem, que a gente pode contribuir com os grupos que tiver, nos lugares que a gente tiver, e principalmente com o empoderamento de conhecimento das nossas crianças, das escolas públicas. Acho que é desse lugar que a gente tem que falar.
Val, você quer falar mais alguma coisa? Alguém mais queria colocar? Ô, Bruno, é produção coletiva, mas é proteção coletiva também. Também é. A gente vive um momento que a gente também precisa fazer proteção coletiva. Dos sonhos, dos desejos, da educação. Também é proteção coletiva. É verdade. Quer falar, Val? Vi, deixa eu só partilhar. Val, desculpa, deixa eu só partilhar, não sei se vocês vão conseguir ouvir. É o Henrique, nosso menininho de 3 anos. No nosso último encontro da semana, eles falaram muito de saudade. O Murilão, ele tem essa facilidade de comunicar as coisas, e ele fazia tempo que não vinha para o encontro. E ele veio, e ele fez muita diferença, porque ele falou assim, eu tô com saudade, quando vai voltar à escola? Bem intimando assim, quando vai voltar à escola? Eu tô com saudade, né? Eu tô com saudade de vocês. E ele falava, e a mãe falava, Murilo, fica quieto, Murilo, fica quieto. E ele queria mostrar as coisas, ele queria falar, ele falava, João Pedro, João, ô João, ele queria falar com o João, que é um amigo. E o Henrique, ele sempre fica com a câmera fechada. E a mãe disse que ele falou, quando ele viu os amigos falando de saudade, ele começou a chorar. Né? Então, que oportunidade que a gente tem das crianças poderem chorar e falar que estão com saudade, para a gente ter essa confiança de falar que estão com saudade e elaborarem esse sentimento no coletivo. É proteção coletiva, Bruno. É proteção coletiva também. E aí, depois do passado, um dia, passado todo o nosso impacto com todo esse encontro aí da saudade, ele mandou, e aí a gente conversando com ele no grupo, ele mandou um áudio. Eu vou ver se vocês conseguem ouvir, que meu celular não é muito alto, mas tomara que sim. Tá bom, um beijo. Peraí, ouviram? Mas não é essa, não. Deu para ouvir? Eu chorei muito. Eu tava saudade de você. Te amo. Não tô achando. Deu para ouvir um pouquinho? Eu chorei muito, é isso? Tô com saudade de você, é isso? Saudade de você, eu chorei muito. Então, assim, o quanto... E depois a gente foi falando, olha, como é que a gente cuida da saudade, né? A gente pode falar com amigo, a gente pode brincar. A gente foi falando até assim, a gente pode marcar um dia de a gente se encontrar na escola. A gente foi buscando alternativas, né? Como que a gente cuida da saudade remotamente, né? Porque acho que agora deve estar caindo algumas fichinhas deles. E o Murilo ajudou essas fichas a caírem. Acho que o Bruno e a Alana, na sensibilidade de trazer o vídeo do Fernando, de trazer toda essa concepção, ajuda a gente a elaborar essas coisas também, que são novas e que a gente está tentando tratar. Então, aí, muito agradecida a vocês dois, meninos. Eu que agradeço. Como eu falei antes, eu que agradeço de poder estar aqui. E é isso, né? Eu que agradeço pelo privilégio. E essa é uma questão, né? Eu sinto que eu e a Alana, a gente tem uma série de privilégios para poder estar aqui, podendo ter o Francisco na escola também, sabe? Porque é isso, ter 2 pais professores, ter uma escola que tem um subsídio de material e de pessoal, principalmente, né? Porque é essa questão, não é o equipamento, é a relação que se cria, né? A mediação, né? Então... Mas sem tristeza, que hoje é sexta-feira. Quer falar, Paulo? Bom, como todo mundo já falou, né? Obrigado por tudo. Vocês dois aí trouxeram coisas muito importantes para a gente ampliar mesmo o nosso conhecimento. E acho que essa perspectiva mesmo, né? De uma escola democrática e que propicia para as crianças o que é de direito delas, né? E principalmente por ser uma escola de período integral, isso é fundamental, né? Porque as crianças passam muito tempo aqui com a gente. Não dá para ser qualquer coisa, não. Acho que é isso. Agora eu tenho alguns recadinhos, né, gente? Aquela parte final dos recadinhos. Chatinho. Mas é preciso. Eu vou apresentar, acho que o Bruno tem que tirar, Bruno, para eu conseguir? Vou tirar apresentar. Aqui. Eu acho que até dá, acho que fica 2, mas eu vou tirar pra não ter problema, principalmente quem tá com... Você manda pra gente, você põe lá no Classroom depois essa apresentação? Ponho. Eu vou salvar aqui e já vou mandar. Eu tirei, Val. Tá, deixa eu ver se vai.